Olá, pessoal, voltando, retomamos aqui a conexão. Vamos entrar aqui novamente. Esperar o pessoal voltar aqui. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já estamos de volta. Vamos lá. Desculpem, gente, essas coisas acontecem quando a gente está falando temas importantes. Mas já vamos voltar. Obrigada por voltarem junto com a gente. Vamos só esperar a Manu aqui. Vocês viram que quando a gente começa a falar de sistemas delicados, a internet cai? Que coisa! Não é falta de cooperação, né? Vamos lá. Vamos esperar. Já vamos continuar, tá bom? Aí, vamos lá. Tudo tem, tudo concorre para o bem dos que amam, viu? Ai, é verdade. Vamos lá. Manu, para mim você não tá aparecendo. Para você tá aparecendo as duas telas? Tá, mas eu posso. Não. Vamos. Tá, tá aparecendo? Para mim Tá. não. O pessoal pode confirmar, por favor? Para você está aparecendo a Manu? Eu acho que é o meu que travou aqui. Ah, é o meu. Outra. Assim. Aí, Manu, era a minha internet mesmo. Agora eu coloquei aqui no 4G, agora foi. Foi. Opa, se eu não cair, tá bom, né? A gente continua. Vamos que vamos. Vamos lá. Você estava falando, Rafa? Vamos ver. Pois é, Manu. Eu estava dando um exemplo e agora me fugiu o exemplo. Então vamos continuar aí no que você estava. Então, uma coisa interessante, uma das coisas que nós falamos foi sobre essa convivência próxima e dos filhos, né? Que eles confiam nos pais, eles têm satisfação em nos agradar, em atingir as nossas expectativas. O que eles não têm muitas vezes é o domínio de si para deixar de fazer as coisas que a gente disse que não, né? E nessa convivência constante, próxima, né, nessa convivência diária, né, de dia a dia, nós estarmos construindo esse relacionamento, a gente vai deixar claro o que eles fizeram, o que fizeram de bem, o que não se deve, o que não convém, explicando de acordo com a idade, o certo e errado. Mas um ponto que é interessante refletir, até tendo em vista essa sua colocação, né, de olhar com os olhos de Deus, né? Ensinar os nossos filhos a ponderar ou a valorizar, a avaliar as suas ações diante de Deus. Esse é um hábito que ajuda muito realmente, né? Essa confiança, assim, a criança sabe quando ela se comportou mal ou quando ela se comportou bem, mesmo quando ela não teve condições de atender.
ao que foi solicitado, ela sabe. E cultivar esse relacionamento próximo com Deus, avaliando, ensinar a avaliar suas noções diante de Deus, é muito importante. Até porque é em casa, é em família, que a criança percebe que ela é insubstituível, que ela é importante. E é nessa participação ativa. Às vezes a gente fica querendo poupar os nossos filhos, ou nos poupar, né? Ou poupar todo mundo. Não entrando em conflito. Mas, curiosamente, quando a gente dá encargos, responsabilidades, tarefas para os nossos filhos, eles se sentem valorizados. E são oportunidades deles viverem essa delicadeza em família, esse serviço, essa preocupação mútua, essa cooperação, né, de quando eles têm, que seja assim, abrir a porta, ajudar a colocar a mesa. É um modo muito brando de ajudar que eles nos obedeçam. Porque ele pode fazer com amor e a gente pode demonstrar com palavras, ou com olhar, mas ter claro a importância, quanto é fundamental a gente dar o feedback positivo. Porque é muito fácil a gente ficar aborrecida quando eles não atingiram e responder mal, ou não saber o que fazer, mas de qualquer forma deixar expressar o ruim. Mas quando a gente consegue expressar que aquilo foi bom, de que ele é importante, de que ele é capaz, a gente vai criando um hábito de querer, da criança querer fazer o certo. E se ela é capaz de avaliar isso, né, de perceber que aquilo que foi importante, que ela é insubstituível, que o lugar dela na família é especial, e que aquilo não muda quando ela erra, quando ela não atinge, quando ela desobedece, a gente continua amando ela. A família é o lugar em que a gente vai ser, e que ela pode ser, quem ela é. E isso, assim, o importante é a criança amar, aprender a amar a correção. É muito ruim a gente ficar se escondendo da correção ou querendo errar. Ou querendo errar, não. Ou então, assim, errando sem ter que nos corrija. Como é bom ter alguém para dizer: olha, vai para lá, vai para cá. E se a gente consegue transmitir esse sentimento para os nossos filhos, a gente está oferecendo, assim, uma tecnologia de aprimoramento pessoal extraordinária. E no fundo, isso é simples assim, é convivência, é demonstrar, fazer eles perceberem que as ações boas realmente são importantes, não só para eles, né? Porque essa felicidade de servir, esse olhar é para todo ser humano. A gente sente essa felicidade de ter servido, ter sido capaz. Eu acho muito interessante que a minha filha é mais teimosa e desobediente. Ela ainda é pequena, né, claro. Esses dias a minha filha mais velha fez cookies, queimou. Assim, deu para salvar muito poucos. E aí eu fui pedir para ela, para minha filha trazer um para mais velha, né? Para eu experimentar. E ela trouxe um que estava bem queimado, que estava bem ruim. E a pequenininha ficou olhando ali. Aí eu provei, falei, vai ter que jogar fora e tal. Aí veio a pequenininha, depois de um tempo, falou assim: mas esse aqui é um bom? Aí eu falei, quero. Aí ela foi lá, escolheu o menos queimadinho de todos para trazer, porque ela, né, percebeu ali que tinha alguns que dava para salvar. Poxa, filha, obrigada. Assim, é impressionante que uma criança que eu tenho que passar muitas vezes lembrando que não pode bater, que não pode, sabe, que não é assim que fala com o irmão. Muitas vezes no momento assim dessa situação que ela teve essa delicadeza, eu retribuí valorizando que ela foi delicada, valorizando que ela saiu do umbiguinho dela e olhou para mim, assim, muita espontaneidade. A gente teve um dia excelente, porque eu fui capaz de dizer para ela: poxa, que bom que você pensou em mim, que você, né, saiu. Então, realmente é um relacionamento. A autoridade, ela nasce conosco como pais, mas a gente vai aprendendo a balizar para lá e para cá, assim, né?
Como que a gente vai viver isso na prática? E a gente vai vendo, né, Manu, que o afeto da autoridade não é só estar agarrando a criança, né? Beijando e amassando e falando que ama, né? O afeto está nesse reconhecimento né, das conquistas, de eles conseguirem cumprir regras, mas é algo que a gente consegue ser transparente com eles e transmitir com toda a sinceridade de coração para eles o quanto eles são importantes, o quanto a gente se alegra da conquista, o quanto a gente se alegra de ver que eles estão se desenvolvendo, que eles estão crescendo, que eles adquiriram alguma coisa nova, né? Não sei, talvez a coragem, ou conseguiram uma ordem que era difícil, né? E se transmitir com muita sinceridade de coração, e eu digo isso assim porque às vezes eu acho que tem muito. Quando a gente fala de autoridade, de saber a hierarquia de mãe e filho, pai e filho, e parece que a gente tem muita dificuldade de ser transparente com os filhos, né? Parece que a gente tem muita dificuldade de transmitir, de abrir o coração de verdade para eles, né? A gente pensa que às vezes abrir o coração é só estar agarrando, beijando, abraçando, e quando na verdade é esse saber, né, conseguir colocar o nosso coração para eles e demonstrar essa alegria verdadeira de ver, nossa, né, o meu filho está se desenvolvendo, está conquistando, né? Que grande conquista para ele e para mim também, mas principalmente para eles, né? Exatamente, porque um dos aspectos da autoridade é isso, a gente oferecer as condições para que eles bem se desenvolvam, né? E quando a gente falha, ou por sentimentalismo, né? Um mal terrível de a gente atribuir um valor para os sentimentos que eles não têm, né? Assim, existem, por exemplo, os mandamentos para colocar um critério bem claro de que o certo e errado independe dos nossos sentimentos, né? Você pode estar sentindo vontade de matar alguém, nem por isso se torna certo. Então, o sentimentalismo, quando a gente fica poupando eles, né, pelo sentimentalismo, a gente está dando uma escorregada muito grande. E o contrário também, né? Quando a gente vai esse equilíbrio é muito, muito custoso realmente, mas isso que você falou de a gente às vezes fica abraçando e beijando, a gente às vezes esquece que tem os estilos de a linguagem do amor da criança também, né? E tanto nosso quanto deles, e o estilo de aprendizado. Se a criança é mais auditiva e a gente fica só beijando e abraçando, às vezes ela não vai se perceber amada da mesma forma que se a gente falar claramente. E vice-versa, se a criança é mais sinestésica e a gente só fala, ela não vai se perceber amada se a gente não der o beijo e o abraço. A gente tem que ter conhecer o nosso filho e ter uma justa medida, procurar uma justa medida, que nem sempre é fácil, né? Falar sem o sentimentalismo, com paciência, com carinho, com objetividade, é um exercício para a vida. Realmente não é à toa que a família é um caminho de santidade, porque administrar tudo isso em meio ao caos da vida familiar ou a urgência, né, das demandas, muita coisa acontecendo. Mas também, muito concretamente, a gente não pode ficar vivendo com desculpas para não procurar soluções concretas, né? É. Enfrentar de fato as dificuldades de verdade, mesmo que com tropeços, né? E a gente falou bastante, Manu, da autoridade e do autoritarismo, né? Mas assim, eu também tinha comentado da questão da superproteção, né? E da permissividade, né? Só assim, que a gente falou muito que para a autoridade a gente tem que, né, ser muito maduros, né? Ser maduros, estar bem, né? Nós estarmos bem. Em contrapartida, a superproteção e a permissividade de fato, a gente, comumente aqui, como a gente fala, largar os bets, né? A gente não tá nem aí, né, com a criança, né? E como assim não tá nem aí? Poxa, eu pago a melhor escola, eu tenho regras em casa, eu tenho até o cantinho da disciplina, tenho o quadrinho das regras. Como assim que eu não tô nem aí, né?
Como assim que eu não tô nem aí? Porque aí é quando a gente não é maduro o suficiente, que a criança faz uma birra, esperneia, então eu não sou autoritário porque eu não bato. Mas também viro, finjo que eu não olho, não tô nem aí, não coloco nenhuma regra, né? Ou super protetor, né? Vejo que meus filhos estão lá no meio de outros amigos, estão, não sei, estão sendo desleais ou estão sendo injustos, né? Ai, não, deixa quieto, porque imagina, eu não vou chamar atenção. Ou, ai, depois que entrar em casa eu chamo atenção, mas daí me deu preguiça, eu fui fazer outra coisa e deixo pra lá, né? Ai, tadinho, não vai sentir vergonha, coitado, então não vou falar nada, né? Então, em contrapartida, a gente vê que também a superproteção e a persividade é esse largar, né? Essa preguiça realmente de educar, né? E um dia a gente vai ser cobrado por isso, né? Porque nossos filhos foram dados aí pra gente dar também um dia contas de tudo que a gente devia ter ensinado e não ensinou, né? Então também é esse Não. largar, né? É a falta de maturidade e também de não querer crescer, né? Não olhar que os nossos filhos realmente são dons que vão nos ajudar nesse caminho. E que a gente tem uma responsabilidade sobre isso, que a gente vai dar conta deles mesmo, né? Geralmente os pais permissivos colocam o afeto como um valor absoluto, né? Como assim, como se o exercício sadio da autoridade fosse um abuso de autoridade. E isso hoje em dia, lamentavelmente, muitas linhas existe muitas vozes falando, né? E se fala muito isso hoje, né? Alguns pais, por estarem muito distantes, acabam negligenciando, não conquistando esses vínculos e daí querem compensar a ausência, sendo muito afetuoso. E daí não tem coragem de corrigir na hora, de modo assertivo, né? Na hora que deveria. Então, realmente é muito complicado. E na contrapartida também, essa cultura do não pode falar alto com a criança que vai traumatizar, não pode colocar um castigo, não pode falar não. Deixa realmente as pessoas muito desorientadas. Se a gente não estabelece quais são os nossos objetivos educacionais, assim, independentemente do que a vizinha do que a vizinha vai pensar, quais são a minha meta para meu filho, meu compromisso é com ele, né? Eu vou ser a referência, a minha coerência de vida e o meu exemplo vão ser a referência, a primeira referência dele de um ser humano adulto, maduro, né? Então, diante disso que eu tenho que estabelecer os meus critérios, né? Sabendo que não é uma tarefa simples hoje em dia, mas para fugir da permissividade, porque realmente, entre ser. Antes de tudo, a gente é pai, né? Mesmo que meu filho. Se eu considerar, se eu analisar objetivamente que é melhor que meu filho não goste de mim e seja uma boa pessoa, né? Se o saldo final for esse, ou ele ser meu amigão e ser uma pessoa completamente sem critérios, uma vontade fraca, uma pessoa que não vai conseguir ser fiel a si mesma, aos seus valores, assim, quem que eu amo de verdade? Né? É aí que eu vejo a quem eu estou amando, quando eu quero, né, não quero entrar em conflito. Você é permissiva por quem? Por ele, porque eu tô com dor dele, ou por mim? Essa é a reflexão que às vezes a gente não faz, né? Que muitos pais não fazem mesmo. E é difícil. Porque justamente, como você colocou antes, quando nós estamos serenas, a vontade de ser firme é zero, né? Sem o calor da emoção do momento, a gente tem que se vencer muitas vezes para corrigir, né? Para não ser uma mãe permissiva ou negligente. Exige. Por isso, só os maduros conseguem a autoridade, né? Bom, Manu, eu acho que a gente, né, embora deu ali um enrolinho ali com a internet, mas eu acho que a gente falou tudo que a gente precisava falar, né? É um tema que tem muitos detalhes, né? A gente poderia aqui ficar horas e horas colocando detalhes, dicas práticas, né? Casos, né? Casos de sucesso e não sucesso, né? Que a gente tem muito para falar.
Mas, né, também ia ficar um pouco solto, né? Mas a gente pode, na sequência, ir também orientando, né? O pessoal também. Eu vou deixar aberto uma caixa de perguntas, caso alguém, né, tenha se perdido aqui pela live também, querer tirar alguma dúvida, né? A gente vai tirando. E, e a gente vai colocando na sequência, porque eu acho que esse assunto da obediência está rendendo bastante. Muito bom, Rafa, vamos sim. E alguém falou sobre adolescentes, a gente poderia fazer mais para frente uma análise teórica, Boa. falar sobre o relacionamento com adolescentes, na medida do que a gente consegue, né, para dar fazer uma reflexão Tá sobre ótimo. o relacionamento com os filhos mais crescidinhos. Vamos preparar. Bom, Manu, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. Muito bom. Vamos E torcer que a pessoal, internet nos ajude sempre. é, bom, só lembrando então que quem, né, não conseguiu acompanhar aqui ao vivo vai ficar disponível 24 horas, mesmo picadinho, mas depois a gente vai editar, juntar tudo, fazer um vídeo só. E quem quiser depois desse vídeo é só entrar lá no texto do blog, o link está na bio aqui. Entra lá no texto do blog sobre esse tema e vai ter um espaço clicando aqui para você cadastrar o seu e-mail. A gente manda por e-mail depois o link com o vídeo editado. Tá bom? Um abraço, boa noite. Obrigada, Manu. Até a próxima. Até a próxima.